Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai bendito, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Perdoa o nosso pecado e a nossa transgressão, no sentido de que elas nos afastam de Ti. Essa é a maior dádiva, a maior bênção da nossa redenção, com podermos nos aproximar e nos achegar a Ti. Te agradecemos pelo dom da vida como nosso Criador. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua graça e benevolência, com a qual o Senhor nos concede na sustentação e manutenção da nossa vida, do repouso, o alimento, o ar que respiramos. Suplicamos que Teu povo, espalhado por toda a terra, celebre e adore o Teu nome. Nós assim Te bendizemos e Te agradecemos. É assim nós oramos e suplicamos o Teu favor. No nome de Jesus. Amém. Salmo 13, 5 e 6 nos diz: No tocante a mim, confio na Tua graça, regozije-se o meu coração na Tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Retomando, vamos nos colocar de pé. Vamos, nosso tema para esse ano de 2020 e o versículo que é discernindo o bem. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertarmos do sono. Romanos 13, 11, a e 13. Na sequência, nossa missão: glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Nosso primeiro cântico, que os que puderem ainda permanecerem de pé, por favor. Ainda de pé, Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Leremos a partir do versículo 12.
Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 12. Nós leremos até o 16, encerrando o capítulo 4. Eu leio o versículo par, os irmãos respondem com versículos ímpares. Todos encontraram? Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 12, que nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Podemos assentar? Meu irmão Daniel, poderia orar, agradecendo a Deus, até aqui o celebramos, e intercedendo já pela mensagem, por favor? Pai eterno, Deus, poder, misericórdia, santidade, bendizemos e louvamos, Senhor, por sua graça em nossas vidas, que nos proporciona, Deus, os teus livros, aqui nessa manhã, com o teu povo, para juntos, Deus, celebrarmos a sua majestade, para juntos, ó Deus, louvarmos a sua glória. Agradecemos, Senhor, pelo que está podendo fazer, agradecemos pelo dom da vida, já esta manhã, pelo filho que está sendo perdoado pelo povo, pelas orações que já foram colocadas aqui dentro do teu altar. Agradecemos porque sabemos que em nada somos merecedores dessa graça, em nada, Pai, fazemos uso, Deus, a tua vida, que tu temos concedido por tua graça e perdão. Colocamos, Deus, diante de ti, esta manhã, colocamos agora, Pai, na tua presença, a mensagem que será pregada, o pregador, Deus, que o Senhor preparou, e se preparou, Deus, para essa mensagem, que o Senhor abençoe de sabedoria e discernimento, para que ele, Deus, pregue a tua palavra com verdade, com sabedoria, para que nós sejamos alimentados e edificados por ela. Assim colocamos diante de ti e fazemos pelo mesmo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pastor? Nosso pastor oficial trará a mensagem. Bom dia, irmãos. Eu quero convidá-los para que abram vossas Bíblias para o livro de Jonas, onde nós leremos esses versículos que estão em tela. Jonas, depois de Obadias. Vamos fazer uma leitura alternada entre vozes masculinas e femininas. Então os irmãos vão fazer essa alternância aí. Jonas 1, viu? 1, de 1 a 17. Tem mais um 1 ali que o pastor, eu vi que vocês olharam. Mas Jonas 1, de 1
a 17. Vamos proceder à leitura, os homens iniciarão, as irmãs irão na sequência, fazendo essa alternância. Podemos ler? Todos acharam? Vamos lá? Vamos ler então, homens. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: achou o navio que ia para casa, pagou, pois a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para casa, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte rio, e fez do mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, chamavam a cada um do seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para enviar aqueles também. Jonas, porém, havia sido o porão desligado e dormia profundamente. Aos outros, vinde e lancemos sol, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal, e lançar a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Eles lhe responderam: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Disseram: que faremos para o mar se nos acalma? Porque o mar ia se tornando cada vez mais impetuoso. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não dormiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais impetuoso. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque o Senhor fizeste como te aprovou. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Declarou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos imensamente gratos, ó Deus, por Tua graça, por Tua misericórdia, por Tua bondade para conosco. Não temos, ó Deus, palavras que são capazes de expressar, ó Deus, a nossa gratidão por tamanha bondade, por tamanho favor, ó Deus, do Senhor para conosco. Nós, ó Deus, assim nos limitamos a Te agradecer,
ó Deus, e a oferecer, ó Deus, o nosso culto a Ti, a nos rendermos, ó Deus, em louvores a Ti, ao Teu nome, Pai. Nós somos imensamente gratos, ó Deus, com parte dessa bondade e graça é o fato de estarmos aqui, ó Deus, com os nossos corações e mentes voltadas para o Senhor, com os nossos corações desejosos de Te louvar, de Te bendizer, de aprender com a Tua Palavra, de empreender a Tua Palavra, ó Deus. Então nós somos imensamente gratos. Gratos, ó Deus, pelo prazer que temos em falar contigo através da oração, pelas orações que já foram feitas aqui, ó Deus, pelo hino, ó Deus, que já entoamos, pelas vezes que a Tua Palavra foi lida. E agora onde nós nos deteremos um pouco mais em Tua Palavra, extraindo dela lições para as nossas vidas, queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos valha, que Ele nos ajude e nos conduza, Pai, e que possamos, ó Deus, com a ajuda dEle, fazer as devidas aplicações à nossa vida. É em nome de Cristo que nós expressamos o nosso louvor e expressamos a nossa dependência de Ti, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis se assentar. Nessa manhã, eu quero vos falar sobre uma vida em queda. Eu quero pensar com vocês nessa manhã sobre o tema uma vida em queda. Esse é o tema da nossa homilia nessa manhã. Um conhecido, antigo, dito popular, diz que para baixo todo santo ajuda. Essa expressão, para baixo todo santo ajuda, essa expressão quer dizer algo como: é tão fácil ir para baixo que não é preciso recorrer à ajuda de ninguém, de nenhuma força espiritual. É tão fácil ir para baixo que não é preciso recorrer-se à ajuda de ninguém, de nenhuma força espiritual. Literalmente falando, é a força da gravidade em ação. Alegoricamente falando, é a força da velha natureza em ação. O fato é que descer não demanda muito esforço. Descer não demanda muito esforço. O que não é verdade quando nós pensamos em termos de sacrifício. Porque é tolo pensarmos que, uma vez que descer não demanda muito esforço, então não demanda nenhum sacrifício. Isso não é verdade. Isso não é bem verdade. Porque quando agimos contrário ao que deveríamos ter feito ou agido, estamos sacrificando o que deveríamos ter feito em favor, a favor daquilo que não deveríamos fazer. Eu creio que me fiz compreender. E assim descer pode até ser mais fácil e não demandar maiores esforços, mas não significa que não houve o sacrifício de algo valioso. E isso muitas vezes sem qualquer pesar. Então descer pode ser mais fácil, mas isso não implica em dizer que não houve o sacrifício de algo valioso. Podemos pensar, não é, nas inversões de valores, não é? Quando invertemos valores, não é? Como já, irmão Inácio, muito obrigado, como já acabamos de falar aqui. Queridos, e pensando em ser mais fácil para baixo, pensando em descer, não é? Sacrificar algo valioso sem nenhum pesar, eis que entra em cena Jonas, um profeta que exerce o seu ministério durante o reinado de Jeroboão II, filho de Jeoás. É importante porque fazer a menção do que foi um pouco esse contexto, de onde viveu esse profeta, porque eu já vi, e quem sabe eu já tenha falado, e se eu falei isso, eu quero me retratar, não sei se já falei isso,
Eu creio que não, mas é que muitos homens de Deus usam esse argumento, e é por isso que eu quero dar um pulinho com você nesse contexto, que foi aqueles 41 anos do reinado de Jeroboão II. Jeroboão II, não é? No momento, não é? No tempo onde viveu então o profeta Jonas. Meus queridos, a época desse reinado foi um reinado de grande prosperidade em Israel, de grandes avanços. A economia de Israel chegou num ponto ali, num patamar muito alto no tempo de Jeroboão. Ele conquistou muitas coisas. Havia então muita prosperidade em Israel na época de Jeroboão II. Ele conquistou o que poucos conquistaram. Do ponto de vista econômico, o rei Jeroboão II foi o mais ilustre de Israel. Porque durante o período do seu reinado, Israel experimentou um poder econômico sem paralelo, desde a divisão do reino. Então, desde a divisão do reino, Israel nunca experimentou um período como o vivido ali com Jeroboão II. Mas o problema é que nós, quando a gente vai lendo um pouquinho mais, a gente percebe que havia também ali muita injustiça, porque a prosperidade não chegou a todos, não. Havia muita prosperidade para uns e uma pobreza extrema para outros, e com isso então a corrupção se tornou muito grande durante o seu reinado. Muito grande durante o seu reinado, a corrupção, ela então se tornou muito grande durante aquele tempo. Né? O profeta Amós vai fazer uma menção, ele que viveu nesse período, ele então protestou contra aquelas injustiças, e era justamente nessa época de Jeroboão II. Queridos, mas o pior de tudo isso é que a corrupção vai ganhando força à medida que a moralidade se degenerava. Então fora um momento, não é para aqueles que pensam em prosperidade como sinônimo de bons tempos espirituais, eu quero mostrar um pouquinho sobre esse tempo. Porque economicamente Israel nunca havia, desde a divisão do reino, havia chegado a um nível como esse. Mas espiritualmente chegaram num nível baixíssimo. A moralidade se degenerava. A vida com Deus estava longe de ser aquilo, não é, que Deus então queria. E por isso eu dei essa volta com vocês, para dizer, porque alguns são inclinados a dizer que Jonas era fruto do meio. Jonas, na verdade, era fruto do meio. Aliás, afinal de contas, não é porque tanta resistência, porque tanto xenofobismo, porque tanta aversão, porque tanta resistência à vontade de Deus. E olha, alguns apontam o momento em que Jonas viveu como uma das causas, então, da situação desse profeta. Mas, queridos irmãos, inclusive citam, não é, o que é dito sobre Jeroboão II, que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse, olha, não é de se estranhar que Jonas tenha sido alguém assim. Agora, Jonas não era fruto do meio. Outros profetas viveram também no Reino do Norte em momentos terríveis, como Elias e Eliseu. Viveram ali, profetizaram ali em épocas terríveis, durante o reinado de Acabe e Jezabel, recordistas em fazer o povo de Deus pecar. No entanto, vemos que esses homens, eles prestaram serviço não só nos termos de Israel, mas até fora de Israel, não é? Então esses homens prestaram um verdadeiro serviço, esses homens foram uma bênção, não só para Israel, mas também para outras nações. Então, queridos, Jonas definitivamente, por mais tenha vivido nesse momento de prosperidade espiritual, mas degeneração, prosperidade
econômica, mas degeneração espiritual, ele não era fruto do meio. E com tudo isso em mente, eu quero dizer para vocês o seguinte nessa manhã. Essa experiência vivida por Jonas nos mostra o esquema de uma vida em queda. Essa experiência vivida por Jonas nos mostra o esquema, o diagrama, a representação de uma vida em queda. Você quer então conhecer uma vida em queda? Você quer saber se a tua vida está em queda? Você quer saber, não é? Então o que é uma vida em queda, o esquema de uma vida em queda, o diagrama de uma vida em queda, a representação de uma vida em queda. Essa experiência vivida por Jonas nos mostra exatamente isso. Vamos ficar de pé, vamos, só para que a gente memorize isso. Essa experiência vamos lá? Isso, podem se sentar. A pergunta, a boa pergunta, seria: qual o esquema de uma vida em queda essa experiência vivida por Jonas nos mostra? É uma boa pergunta. Qual o esquema de uma vida em queda essa experiência vivida por Jonas nos mostra? E para começarmos então a descrevermos ou entendermos esse esquema, eu convido alguém para ler os versículos de 1 a 3, onde nós vamos ver a primeira parte desse esquema de uma vida em queda. É a primeira parte, é a parte, vamos dizer assim, básica, é a parte fundamental, é a parte onde nós vemos, onde se principia, é o começo, então, de uma vida em queda. Eu quero pedir que alguém, por favor, leia os versículos de 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Queridos, a primeira parte desse esquema de uma vida em queda, baseado no que o irmão Daniel leu, é que a vida em queda desse profeta principia com sua desobediência. Principia com sua desobediência a Deus. Curiosamente, eu não diria curiosamente, mas é importante notarmos um verbo que se encontra aí. Diz que ele desceu a Jope. Ele desceu a Jope. Ele então é a sua primeira descida, é o seu primeiro degrau. É o degrau da desobediência, é o degrau da resistência à vontade de Deus. Jope seria então o lugar onde ele então seria o seu ponto de partida para a desobediência. Jope seria o lugar aonde seria o seu ponto de partida. Dali ele iria então para onde ele queria, que era Tarsis. Tarsis era o seu lugar. Tarsis representa a sua vontade. Tarsis era tudo que Jonas queria. Quando Nínive era tudo que Jonas não queria.
Tarsis era aquilo que ele idealizou para ele. Tarsis era aquilo que ele pensava ser ideal para ele, bom para ele. Enquanto Nínive representava tudo aquilo que era o oposto disso. E a descida a Jope, então, tem um papel fundamental aqui. Porque era a ponte, porque então era o ponto de partida para que a sua desobediência então fosse efetivada, para que a sua obediência chegasse então ao seu clímax, vamos dizer assim. Então esse verbo aqui, irmãos, é de muita importância. Ele desce a Jope. Esse verbo não está aqui por acaso. Porque mostra justamente uma vida em declínio, uma vida que está descendo e começa pela desobediência, quando Jonas se dispôs mais para fugir da face do Senhor, para não ter nenhuma influência mais. Queridos, Jope era o ponto de partida, onde a desobediência chegaria ao seu, então, ápice. Ele desce. E eu fiquei pensando nisso. Na verdade, esse esboço eu fiz alguns dias já atrás, bem antes, nem pensava, e até fiquei relutante. Porque eu tinha um hábito, há um tempo atrás, de preparar a homilia no domingo de manhã. Então, quando a Eliana estava aqui, quando a minha família estava aqui, eu gostava de levantar aí por volta de 5, às vezes 4:30 da manhã, e eu então me debruçava sobre a Bíblia, e eu gostava então de eu tirar então a homilia da manhã, já que é um pouquinho diferente, então, da mensagem à noite, não é? Eu prego quase sem anotações, e eu, então, gostava de, naquele período, então, extrair. Mas agora, nesses tempos, e não de pandemia, né? Mas nesses tempos onde eu não conto com a presença da minha família, eu tenho alguns afazeres pela manhã, né? Então, eu não posso, eu não gosto de arriscar, e às vezes sempre acontece de eu estar aqui, eu fazer uma homilia no sábado, e quando chega domingo, eu tenho outra na cabeça, eu fico, o que eu prego, Senhor? E hoje aconteceu isso. Mas, de qualquer maneira, irmãos, eu me lembro como esse texto falou ao meu coração. Tudo começa com a desobediência. E eu me lembro de ter ouvido alguém falar que a obediência é sempre necessária. Sempre necessária. Mas quanto mais difícil for a obediência, mais necessária ela é. Mais importante ela é. A obediência é sempre importante, é sempre necessária, mas quanto mais custosa, aí que ela é necessária. Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano. E Jonas, ele queria frustrar esses planos. Jonas estava indo na contramão desses planos. Jonas era um instrumento, ele estava envolvido nesses planos. Mas o que nós vemos aqui é alguém que não quer participar desses planos. É alguém que não quer cooperar. E assim, a vida em queda desse profeta principia com sua desobediência. Ele não quer participar. Ele tem outras ideias para ele tem outros planos para a sua vida. Não é? Quem sabe, alguns colocam que uma vez que aquela terra era inimiga de Israel,
não é? Jonas fica pensando, não é? Olha, eu vou ser tido como, na verdade, como um traidor, como X9, como se diz aí. Mas não importa os pensamentos que porventura tenha vindo na cabeça de Jonas. A questão é que o Senhor mandou. O Senhor deu uma ordem explícita para ele. E essa ordem era para que ele fosse para Nínive. E numa clara resistência a essa vontade, ele desce a Jope. Eis o primeiro degrau. Queridos, sempre haverá um Jope em nossa vida. Sempre haverá um Jope em sua vida. É aquele ponto de partida, é onde nós nos perdemos, é onde você se perde em relação à vontade do Senhor. É quando os teus planos e os meus planos, não é contrários à vontade do Senhor, vão sendo efetivados, vão ganhando força, vão chegando no seu apogeu. É sempre faz aquela ponte. Sempre existirá um Jope em nossa vida. Aquele lugar, aquele ponto de partida, aquele primeiro degrau que nós descemos, rumo à efetivação da nossa vontade contrária à vontade de Deus. Sempre existirá. E por mais que seja tentador, eu não preciso nem dizer que não devemos descer o primeiro degrau. Sempre existirá um Jope em nossa vida. Mas a segunda parte, não é? Que mostra o esquema de uma vida em queda, nessa experiência vivida por Jó, a segunda parte pode ser vista, meus queridos irmãos, nos versículos de 4 a 6. Por favor, outro irmão. De 4 a 6, por favor. Estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do inverno. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Muito obrigado, irmãos. Queridos, com essa leitura, esses versículos em mente, a segunda parte desse esquema de uma vida em queda, a vida em queda desse profeta vai se perpetuando com a sua indiferença. Com a sua indiferença. Ele não ficou, agora ele se torna indiferente. E, mais uma vez, eu chamo a vossa atenção para o verbo descer. Aonde está esse verbo descer na leitura que o irmão Lorival fez, por favor? Alguém pode ler para mim? Pode ler, Wagner. Ele desceu ao porão e dormia profundamente. Ele desce de novo. É o segundo degrau. Ele desce agora e ele dorme profundamente. Meus queridos irmãos, Deus fez o sono para repor as nossas energias. O sono é vital à nossa vida. Eu me lembro quando fazia seminário, eu já durmo um pouco.
e o meu sono não é dos mais profundos. Eu tenho conversado com o meu motorista daqui para casa. Eu tenho falado para ele que a mala tem sido muito pesada para ele carregar, mas ele tem se mostrado um ânimo, uma disposição e um amor renovado a cada dia. Nesses tempos que ele me leva em casa, é quem mais me leva. Mas eu tenho falado para ele, conversado com ele, ele diz: pastor, foi quando eu chego em casa, ó, é só deitar, a hora que eu deitar eu durmo. E eu disse: olha, eu não durmo bem. E não durmo à tarde. Se eu dormir à tarde, não durmo à noite. Então meu sono é muito leve. E eu me lembro que quando eu fiz seminário, minha cabeça parece que não parava. E era dormindo e acordando, e eu acordava falando em línguas. Não línguas que você está pensando aí, né? Mas eu acordava balbuciando palavras em grego e palavras em hebraico, e Eliana, por vezes, ela disse: olha, você falou em grego a noite inteira. E eu me lembro então que a mente parece que não parava, e eu, tinha um médico amigo de uma das minhas irmãs, e eu consegui uma consulta com ele, e ele fez na faixa 0800, porque um médico muito renomado, e eu fui ter com ele, e ele disse: olha, se você não dormir, você vai ter que ou diminuir as matérias ou parar, porque você precisa dormir. E ele me falou então da importância do sono. Ele, como médico, como profissional, ele descreveu a importância do sono. Ele disse: se você não conseguir maneirar o ritmo, ou você vai ter que parar os estudos, ou diminuir a carga. Viu, Jair? E então ele me falou ali da importância do sono. Ele descreveu ali como profissional, coisas que eu não sabia, mas ele descreveu ali a importância do sono. Então o sono é uma dádiva de Deus. O problema é que dormir nas escrituras sagradas nem sempre tem essa conotação de algo bom. Dormir nas escrituras nem sempre tem essa boa conotação, ou essa conotação de uma bênção. Por vezes, dormir nas escrituras é uma expressão pejorativa. E esse é o caso aqui. Esse sono que Jonas dorme não é um sono sadio, não é um sono saudável, não é um sono recomendável, não é um sono correto. Essa expressão aqui é uma censura. Esse sono aqui é o sono da indiferença. Não só o que estava acontecendo naquele momento, porque ele tinha culpa no que estava acontecendo, mas a sua indiferença a tudo. Quem é indiferente a Deus não pode ser diferente para com o seu próximo. Quem não ama a Deus não pode amar o seu próximo. Quem não ama a Deus que não vê não pode amar o seu próximo a quem ele vê. E Jonas, ele está indiferente aqui, não é só ao que estava acontecendo com aqueles marinheiros, não. Só com aqueles tripulantes, não. Só com aquele navio que estava quase na pique. A indiferença de Jonas aqui era generalizada. Ele não estava nem aí com nada. Então o sono aqui tem uma conotação pejorativa. Lá no Salmo 121:3, diz que o guarda de Israel, o Senhor não dormita. Sabe o que significa isso? O Senhor não fica indiferente ao seu povo. O Senhor não é indiferente, não fica indiferente em momento nenhum. Nem naquele cochilo, que é uma fração de segundos. O Senhor não dormita.
não fique indiferente jamais ao seu povo. Segundo degrau, ele desce no porão do navio e dorme profundamente, como se nada estivesse acontecendo, como se fosse uma viagem de lazer, como se fosse uma viagem onde não estivesse implícito pecado e transgressão, ou não envolvesse pecado e transgressão. Queridos, é claro que nós podemos e devemos, muitas vezes, dormir em meio a vendavais. Aliás, esperar no Senhor, confiar no Senhor, muitas vezes quer dizer dormir, manter a calma em momentos de turbulência. Manter as emoções sob controle em momentos de adversidade. Isso significa confiar, esperar no Senhor. Então, podemos dormir em meio a vendaval, desde que o vendaval não tenha sido causado de alguma maneira por nós mesmos. Desde que o vendaval não seja fruto de nossas ações. Desde que o mar revolto, nós não tenhamos culpa por o mar estar revolto. Não podemos dormir, não podemos cochilar, não podemos, irmãos, e hoje à noite nós vamos falar, vós que conheceis o tempo, despertardes do sono. Que sono é esse? É o que nós vamos falar à noite, se vida Deus nos der. Como eu falei, podemos dormir meio vendaval, desde que o vendaval não tenha sido causado de alguma maneira por nós. Desde que o problema que nós passamos não seja fruto de nosso pecado. Desde que a questão que nós passamos não seja fruto de nosso pecado. E o esboço que eu fiz agora há pouco, eu me perguntava, por que é tão difícil romper com o passado? Esse vai ser um esboço que eu vou trazer qualquer hora aqui. E eu pensava no texto, Deus falando que tinha que romper com o passado, e eu aqui fiquei matutando e queria trazer hoje, mas eu já tinha trabalhado nesse outro esboço. E eu fiquei pensando, por que é tão difícil romper com o passado? E eu olhei para o texto, falei, me fale, Senhor. Por que é tão difícil romper com o passado? E o texto me respondeu, sabe por quê? Porque muitas vezes romper com o passado significa admitir erros. Admitir erros. E cá entre nós não somos muito bons em admitir erros. O que nós gostamos é de justificar, é de maquiar, mas não admitir erros. E o texto começa com Deus dizendo, admita o erro, volte-se para mim. É a palavra hebraica para arrependimento. Eu falei, entendi. É por isso que é tão difícil romper com o passado. Amados irmãos, dormi em meio ao vendaval. Mas quando, não é, nós não temos culpa ou envolvimento algum naquele vendaval. Charles Spurgeon disse, se o nosso choro
for um choro santo, Jesus chora conosco. A indiferença faz coisas que o ódio duvida. O egoísmo, alguém disse, eu creio que a indiferença não é órfão de jeito nenhum. Alguém encontrou um pai e uma mãe para a indiferença. Mas eu não sei se eu concordo. Porque eu acho que tem que se fazer um exame de DNA. Porque a indiferença tem tantos possíveis pais e mães. Mas ele colocou como a indiferença tem o egoísmo como seu pai e sua mãe. Eu acho que não. Eu acho que tem outros possíveis pais e mães. Amados, mas alguém disse que nós vivemos numa era da indiferença. E eu sou inclinado a crer que isso é verdade. Não pelas canções que nós vemos por aí. Porque tem canções, né? Há um tempo atrás, tinha uma canção que dizia, tô nem aí, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Né? E várias canções seguem, tem esse mesmo refrão, ou um refrão semelhante. Também um tempo, um grupo de roqueiros fez sucesso com uma canção que dizia também que não estava nem aí. Mas eu quero dizer que não é só pelas expressões, se bem que eu rechaço essa ideia de, são só palavras. Não são só palavras, as palavras vêm de algum lugar. Eu disse por dizer, não disse por dizer, as palavras nascem em algum lugar. E Jesus bem disse, onde elas nascem? No coração. A questão é, irmãos, que as ações falam por si só. A indiferença que nós vivemos, ela não se principia, não é, nos relacionamentos horizontais, mas ela se principia no relacionamento vertical. Não vai se importar, ter zelo, ter amor, ter dedicação às coisas de Deus, quando não se tem zelo, amor, consideração por Deus. Não vai ser diferente, não vai se importar com as coisas, não é no plano horizontal, quando não se importa no plano vertical. Isso é verdade, ninguém consegue me dizer que não é assim. Essa ordem não se altera. Sabe quando você diz que a ordem dos fatores não altera o produto? Nesse caso não se altera. Começa sempre aqui com Deus, para que depois possa, então. Não é o contrário. Mas o fato é que esse homem desce. E agora ele já está no compartimento da indiferença. Porão. Porão? É um porão? Porão não é um lugar de permanência prolongada de um ser humano. Eu trabalhei em áreas confinadas, não é? E eu me lembro quando eu descia para fazer algum reparo em uma área confinada, primeiro colocava-se uma bandeirinha, não é? Dizendo que tinha alguém trabalhando naquela área confinada, bombeiros eram avisados, profissionais de segurança do trabalho eram avisados que tinha gente trabalhando em área confinada. Porque nessa mesma empresa morreu uma pessoa trabalhando em uma área confinada. Porque lá tem pouco oxigênio, enfim, uma série de fatores. Não é um lugar para se permanecer muito tempo, ou por um tempo muito prolongado, ou por mais do que o necessário. Jonas dormia em um porão.
Porque era um navio de carga, não de viagem, não de passageiros. Porão não é um lugar de estar. Mas Jonas estava se importando com isso, Wagner? Jonas estava se importando por ser um porão? Jonas estava se importando por ser um porão de um navio? Não, não estava. O pecado faz isso conosco. Ele faz com que nos acomodemos em qualquer situação, mesmo nas situações mais inóspitas. Nas situações mais ruins, o pecado nos faz com que nos acomodemos com situações que de outra maneira não nos acomodaríamos. Mas o fato é que ele está acomodado. E por que está acomodado? Por que ele está acomodado? Por sua indiferença. Ele desce ao porão. Tem um grupo de rock cujo nome é Ratos de Porão. Ora, o que você vai esperar encontrar num porão? Se não roedores e outros tipos de roedores e insetos. Amados, mas ainda outra parte sobre desse esquema que mostra, na verdade, dessa experiência vivida por Jonas, que mostra o esquema de uma vida em queda. Outra parte nos vem dos versículos de 15 a 17. Alguém leia para mim. Muito obrigado, minha irmã. Queridos, outra parte desse esquema de uma vida em queda, a vida em queda desse profeta resulta numa terrível consequência. O Senhor fez, o Senhor ordenou, pelo seu poder, vai lá. Que peixe é, pastor? Podia ser uma piaba. Sabe uma piabinha? Podia ser uma piaba. Eu não me importo que peixe, que espécie de peixe. O que importa é que Deus disse em sua soberania, vai. Queridos, fica subentendido dois verbos aqui. Jonas foi lançado ao mar. Quer dizer, ele foi forçado a descer ao mar. E ele desceu novamente ao ventre do peixe. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Primeiro, eu vou te fazer uma afirmação. Não, a pergunta primeiro. O que você acha que passou na cabeça de Jonas? Você acha que passou na cabeça de Jonas que ele seria engolido por um peixe? Eu creio que não. E você? O que passou na cabeça de Jonas? Será que passou na cabeça dele que ele iria sair ileso daquela situação? Ora, tudo estava dando muito certinho para ele. Mesmo sendo um navio de carga, ele compra ali um bilhete ou compra ali o direito de viajar. Não é bilhete de passagem, não. Ele compra o direito de viajar.
É isso que o texto diz. Ele compra o direito de viajar naquele navio cargueiro. Vai para um porão, olha, encontra lugar, encontra quem queria levar ele. Deu tudo, tudo estava dando certinho no esquema, nos planos de Jonas. Você acha que ele pensou em algum momento que não ia dar certo? Olha, está tudo dando certo até aqui. Tanto que ele vai dormir. Meus planos estão indo de vento em popa. Acontece, querido, deixa eu te falar um negócio. O pecador, ele geralmente desenvolve algumas ilusões. Dentre as muitas ilusões que um pecador desenvolve, é que vai sair ileso. Que vai conseguir lograr bom êxito andando na contramão da vontade de Deus. Que ele vai passar-se por bom aos olhos de Deus, que Deus não vai fazer caso do seu pecado, da sua desobediência, da sua postura errada, que Deus não vai fazer caso. Tem aqueles que hoje dizem, Deus não levando em conta os tempos da ignorância. Quantas pessoas têm apostado e não querem romper com o passado, baseando-se erroneamente nesse versículo, que não diz isso. Mas o fato é, o pecado faz com que o homem desenvolva algumas ilusões. Uma delas é que conseguirá sair ileso. Dentro das suas ilusões, muitas vezes, ele passa a conjecturar, a presumir. Quantos não têm andado errado com base nessa premissa? Olha, eu tenho andado errado há tanto tempo e nada de mal tem me acontecido, muitas vezes eu tenho a ter sido agraciado. Isso quer dizer que eu posso continuar andando errado. Deixa eu te falar um negócio. Israel apostou nisso. E foi brincando. Foi brincando. Foi brincando. Até que não tinha mais espaço para brincadeira. E Deus disse, agora não é mais para frente. Eu os levei, não é com as minhas mãos de amor. Eu vos conduzi para frente, aos trancos e barrancos. Vocês sempre olhando para trás, com saudade, não é, ali dos cereais, das frutas do Egito. E eu vos conduzindo para frente. E vocês olhando para trás. E foi. Mas chegou uma hora que Deus falou, agora não é mais para frente, é para trás. Agora, a vida de vocês não é mais nessa linha. A vida de vocês vai ser uma vida cíclica. Sem maiores propósitos, a não ser chegar o fim da vossa vida. Acabou a brincadeira. Amados, Jonas pensou que podia escapar de alguma maneira, não do Senhor em si, porque de tolo ele não tinha nada, mas escapar, não é? Ileso daquela situação. E tudo parecia que estava dando certinho, não era? Navio, tinha dinheiro para pagar, não é? E agora eu vou então relaxar. Olha, deixa eu falar um negócio para você. Por mais
que uma situação seja aparentemente, por mais que uma situação aparentemente seja favorável, nós temos que ver se essa situação tem a chancela dos céus, tem o respaldo dos céus, tem um carimbo de Deus. Será que Deus está falando como falou a Jó? Será que Deus está falando como falou a Jesus Cristo? Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Há nessa expressão, Wagner, aquele sentimento santo de satisfação e orgulho. Esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. Observaste o meu servo Jó, Satanás? Ah, meu servo Jó. Deixa o meu servo Jó. Querem uma expressão contrária a essa? Deixa eu te falar. Deus diz, eis o soberbo. A alma dele não é reta nele, não. Eis o soberbo. Está vendo? Lá vai o soberbo. Ó. Olha ele lá. É o inverso disso. Então não importa que a situação se mostre favorável, um cochilo. Mas está acomodado. O que importa é, Deus aprova. Às vezes, irmãos, é melhor estar no mar revolto. É melhor estar no meio de agitação, fazendo a vontade de Deus, do que gozando de uma tranquilidade do pecado. Aparentemente. Porque isso tem prazo de validade. Até quando será que vai? Ou será que nós pensamos que podemos dobrar a Deus, convencer a Deus e fazer com que Ele deixe para lá? Um dia eu disse para uma pessoa que veio até mim e não mostrava nenhum sinal de querer arrepender-se. Eu disse para aquela pessoa, assim diz o Senhor a você, estarão firmes as tuas mãos no dia que eu vier tratar contigo? Estará firme o teu coração no dia que eu chamar você para uma conversa? A resposta a essa pergunta retórica é, não, teu coração não poderá estar firme. Teu coração não poderá estar firme nesse dia. Queridos, gosto sempre da expressão, entre o começo do banquete e o final, pode ter uma grande diferença. A Bíblia diz, lá em Deuteronômio 6,16, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus repetiu isso a Satanás, quando Satanás lhe propôs que se colocasse desnecessariamente numa posição de perigo, esperando que o Pai lhe enviasse livramento. Foi quando Satanás propôs, não é, que Jesus então se colocasse naquela situação de perigo desnecessário. O que ele disse? Atira-te daqui do pináculo do templo, não é isso? Atira-te daqui para baixo. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem e eles te sustentarão, te tomarão nas tuas mãos. E Jesus disse, não tentarás ao Senhor. Irmãos, não haja com base no que você presume ou supõe que irá acontecer. Não haja com base naquilo que você supõe
naquilo que você presume que vai acontecer. Age com base na palavra de Deus. Jonas. Para Jonas, o ventre do peixe, eu não vejo assim. Tenho meus questionamentos, mas tem quem diga que o ventre do peixe foi um lugar de oração para Jonas. Tem quem entenda assim. Mas vamos deixar assim. Que o ventre do peixe foi um local de oração para Jonas. Mas pode ser que o ventre do peixe não seja um local de oração para nós. Gente, o ventre do peixe não foi o ponto final na vida desse profeta. Isso não me inspira, não me faz, não é presumir ou supor que não será para mim. Ele teve uma segunda chance, também não aproveitou, mas fez a vontade de Deus. Será que eu posso presumir, supor que eu vou ter uma segunda chance? Que eu vou cair e me levantar? Que eu vou ser punido e vai ter ainda esperança para mim? Eu não posso presumir isso. Eu não posso afirmar isso. Nem posso dizer isso para mim. Nem posso dizer isso para você. O que eu entendo é que a Bíblia diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Deus é santo. E toda agressão à sua santidade aciona o quê, Mariana? Vamos ver se uma boa aluna, quem está fazendo medicina, não é? Aí tem que ter uma boa mente, não é? E aí, Mariana, uma aula particular que eu dei para a Bia, podia pedir para a Bia também, não é? Mas eu disse, quando a santidade de Deus é ferida, ela aciona o quê? A justiça de Deus, e diz, precisa haver reparação. É assim. Queridos, essa experiência vivida por Jonas nos mostra o esquema de uma vida inquieta. Primeiro degrau, desobediência. 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 Segundo degrau, vai se perpetuando. Não há diferença. A gente vai gostando de morar em porão. A gente vai gostando de mediocridade. Evelyn, obrigado, viu? A gente vai gostando de mediocridade. A gente vai gostando de morar no chão, na lona, de rastejar como um animal, como um réptil. É um espetáculo triste. Ver crente rastejando no lamaçal. Você não sabe nem o que é mais. Mais triste é pensar que isso vai passar despercebido aos olhos de Deus. Isso é próprio de quem não conhece a Deus, que zela por sua santidade. Toda vez que a sua santidade ela é ferida, a sua justiça é acionada. E eu lembrava a Beatriz e a Mari. Nós cantamos, Wagner, isso é da tua época, nós cantamos, tempo do teu avô. Em ti concilia-se a santa justiça, que não pode o crime deixar sem castigo. Não pode.
Em ti concilia-se a santa justiça, que não pode o crime deixar sem castigo. Não pode. Curva a tua cabeça. Feche teus olhos. Eu gostaria de convidar você a rapidamente nessa manhã pensar nesse esquema. Nesse esquema de uma vida em queda. Mas mais do que isso. Mais do que isso. Se acercar, ter a certeza de que você está longe disso. Nem primeiro degrau. Pai, obrigado por esse tempo. Dá que possamos fazer as devidas aplicações, sempre visando a honra e a glória do teu santo nome. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.